Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da nulidade dos casos do 8 de janeiro. Sim, todos os casos referentes ao processo do, entre aspas, golpe e também das pessoas do 8 de janeiro. O advogado Silvio Kuroda explica por que são todos os processos nulos de pleno direito, devido à violação do promotor natural. Vamos entender o que é isso daqui e por que isso aconteceu. E é documentado, né? Evidentemente é documentado, está claramente documentado ali. Isso abre uma brecha extremamente interessante caso os outros ministros do STF queiram resolver o problema do Alexandre de Moraes. É uma maneira de anular o processo inteiro de forma muito simples, com um embasamento claro, um embasamento óbvio. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Saudades do Presidente do Golden Shower, Mandubinha Gostosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se trata de mais uma investigação muito bem feita pelo David Agape, que tem feito um trabalho de investigação muito bacana. Recomendo muito que você compre a assinatura da investigação, que é o blog dele, né, que ele bota as informações aqui, vale muito a pena mesmo, né? Eu vou dar uma visão geral do que ele está falando aqui, mas é lógico, para você ver todos os detalhes, você vai ter que ir no site dele e comprar a assinatura dele ali. Eu já comprei a assinatura minha dele e recomendo que você faça. Sempre tem muita informação interessante aqui, né? Bom, e o que ele está falando basicamente? Ele fez uma entrevista com o Silvio Kuroda, que é um advogado de algumas das pessoas do 8 de janeiro, né? E basicamente o que ele coloca aqui, o Kuroda explica que as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos violaram o princípio do promotor natural. A regra do juiz natural todo mundo sabe qual é, mas o promotor natural também é uma regra reconhecida na doutrina do direito, tá? Ela está implicada aqui no artigo 5º da Constituição, no inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Repara que fala claramente autoridade competente. Processado nem sentenciado, ou seja, está falando de promotor e juiz. O juiz natural é um termo mais conhecido, né? É aquela ideia de que você não pode escolher qual juiz que vai te julgar. As regras do direito brasileiro dizem que se você entrar com uma ação qualquer contra alguém, o juiz vai ser sorteado de acordo com uma regra definida. Pode ser sorteio, pode ser prevenção, tem uma regra específica para isso. O ponto é que você não pode escolher quem é que vai fazer, quem é que vai ser escolhido para julgar o caso. Como vocês bem lembram, um problema que teve do juiz natural no Brasil foi justamente o caso do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 pelo presidente, então presidente do STF, o Toffoli, em que ele designou o Alexandre de Moraes como o responsável por esse processo. Isso não é o que diz o juiz natural. O juiz natural indica que teria que ter havido um sorteio entre os ministros do STF para ver quem pegaria esse processo, quem seria o relator desse processo. No momento que você escolheu o juiz do seu processo, você está fraudando o processo. Não é um processo, um devido processo legal, né? O motivo disso é óbvio, porque se uma parte pode escolher qual é o juiz que vai julgar ela, evidentemente ela vai escolher um juiz que seja mais favorável ao lado dela, ou né, piore para outra parte. Então você já tem aí na criação do processo um vício de origem, que é esse vício do juiz natural, do problema do juiz natural nesse caso. Só uma curiosidade, tá? Na ética libertária, vocês sabem, isso é substituído pelo amplo acordo entre as partes. Então, não existe o processo, não existe a garantia do juiz natural na ética libertária, no direito privado. O que acontece nesse caso é que ambas as partes escolhem o juiz que vai julgar o caso, e com isso você tem também a garantia de que você não vai ter uma parte, não vai ter um juiz que é favorável a um dos lados, né? É uma das maneiras de você resolver isso num sistema anarcocapitalista. Os demais controles todos que você tem, o devido processo legal, vocês sabem, né? O devido processo legal é um conjunto de controles que você tem para minimizar erros em processos, né? A atividade jurisdicional de você dizer quem é que está certo, quem é que está errado, é uma atividade que existe desde os primórdios da humanidade. Vocês sabem, Salomão, o rei Salomão, era um juiz muito ponderado, né, muito sábio e coisa e tal. Tá lá na Bíblia esse negócio, né, no Velho Testamento, coisa antiga pra caramba. Só que ao longo de toda a história humana, o pessoal percebeu que essa atividade de julgar é difícil, é complicada, tá? Ela pode gerar um monte de problemas, aí, um monte de erros.
E o devido processo legal é justamente um conjunto de controles que você tem para evitar erros, evitar que o juiz decida errado. Não é uma garantia, não é que se tem o devido processo legal vai sempre o julgamento ser correto, não é isso. Mas pelo menos você evita os principais problemas que foram identificados na história. É uma série de requerimentos, a ampla defesa, o contraditório, o direito a uma segunda instância, uma segunda jurisdição. Enfim, tem uma série de passos que você define, uma série de controles que você coloca para evitar erros no processo. Um desses controles é o juiz natural. E também o promotor natural. Porque lembra, o promotor é o cara que vai acusar numa ação penal, né? Então, numa ação penal, o promotor é o cara, digamos, o cara que quer condenar, é o cara que quer botar a pessoa na cadeia. E, do outro lado, você tem o advogado de defesa. O advogado de defesa é escolhido pela pessoa que está sendo acusada, pelo acusado no caso. O promotor não pode ser escolhido por ninguém. E, evidentemente, da mesma forma que existem juízes melhores e juízes piores, também existem promotores melhores e promotores piores. Tá? Isso, lógico, eu quero dizer no sentido da sua ação. Para aquele caso específico, tem promotores que pegam mais nesse tipo de ação, tem outros promotores que têm mais o entendimento de outra forma em outra ação. Então, dependendo da ação, você tem coisas diferentes aí, né? Então, o princípio do promotor natural é um princípio importante também, dentro do devido processo legal aqui na Justiça Brasileira. E está aqui na Constituição, inciso 53, ninguém será processado, que é o caso do... Aqui, ó, ninguém será processado, ou seja, é o promotor, e nem sentenciado o juiz, senão pela autoridade competente. Ou seja, se você determinar que a pessoa que apresentou a denúncia pelo Ministério Público, ela não é o promotor natural num caso, o caso é nulo de pleno direito, nulo, completamente nulo, nada se produz dele, né? Nessa entrevista exclusiva para a investigação, Kuroda explica as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos violaram o princípio do promotor natural. A regra que garante que todo acusado seja processado por um promotor com atribuições previamente definidas em lei e não por alguém designado para um caso específico. Essa atribuição cabia à então vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo. A Lindora Araújo, vocês sabem, ela tomou várias decisões, inclusive ela foi uma das promotoras que brigou contra o inquérito das fake news, teve uma série de problemas com Alexandre de Moraes, e ela nunca abriu mão dessa função. Por isso, segundo Kuroda, as denúncias de Carlos Frederico não têm validade. Ele cita portarias publicadas no Diário Oficial, aí tem imagens aqui no coisa, que mantinham Lindora como titular das ações no STF e apenas criavam um grupo de apoio coordenado por Carlos Frederico, sem lhe conferir poder para oferecer denúncias. Ao ignorar esse limite, o STF abriu espaço para um tribunal de exceção, no qual promotores e juízes são escolhidos a dedo. O Alexandre de Moraes foi escolhido pelo Toffoli, né, porque tudo isso daqui, o que acontece? Existe uma regra do direito que é, se você já está analisando um caso, então você é prevento daquele caso, ou seja, você vai ser chamado para tudo que tem derivado daquele caso. E o Alexandre de Moraes foi escolhido para o inquérito do golpe, coisa e tal, por prevenção, porque ele já vinha desde a época do inquérito das fake news, sendo prevento nisso, e no inquérito das fake news, como é que foi essa escolha original dele? Não foi por sorteio, foi porque o Toffoli indicou. Então, o Alexandre de Moraes ele já está violando o devido processo legal nesse caso, e também o fato de que o Frederico, né, o Carlos Frederico, indicou essa ação, também violaria esse princípio do promotor natural. O afastamento de Lindora surge como uma manobra, em tese inconstitucional. Ela já havia se posicionado contra investigações de cunho político e entrou em choque com Alexandre de Moraes em diversas ocasiões, defendendo suas prerrogativas. Tentou encerrar o chamado inquérito das fake news, e isso é verdade, eu lembro, eu fiz vídeo sobre isso, ela pedindo para encerrar o inquérito, porque, de novo, é o que eu falo para vocês, todo mundo sabe, inquérito que não acaba nunca é inquérito de ditadura, não tem esse negócio não. Em parecer revelado pela Folha de São Paulo em agosto de 2024, classificou como inconstitucional o uso da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a EED, o órgão do Eduardo Tagliaferro lá no TSE, que era responsável por descobrir se tinha verdade ou mentira nas coisas, né? Que passou a atuar como polícia investigativa, foi o que aconteceu de fato. O documento pedia a anulação das medidas baseadas nos relatórios da EED e advertia que o judiciário não pode investigar crimes de ofício,
Por quê? Porque isso é atribuição do Ministério Público, né? Ou seja, a briga aqui é entre Ministério Público e Justiça. O Alexandre de Moraes não só está tomando conta do STF, né, querendo mandar em todo mundo do STF, como também está diminuindo o poder do Ministério Público. É típico de ditadores isso daí. O cara quer poder, poder e poder. E se alguém não parar esse cara, ele vai chegar à situação do Stalin, né? O Stalin na União Soviética também, ele tinha um cargo lá de secretário do partido, não sei o que lá, mas a verdade é que ele não deveria ser ele que mandava em tudo. Mas no final das contas era ele que mandava em tudo. E por quê? Porque todo mundo ficava quieto, todo mundo tinha medo do Stalin, ele tinha um mecanismo de repressão enorme lá no coisa, mandava matar milhares de pessoas por dia só por esporte, para qualquer pessoa que fosse contrária a ele morrer, e ele mandar aviso para os outros. Então ele mandava em tudo. É mais ou menos o que o Alexandre de Moraes está se tornando aqui no Brasil, né? Aqui, ó. Apesar do afastamento informal da vice-procuradora, ou seja, foi criado esse grupo para investigar o 8 de janeiro, a prerrogativa de apresentar a denúncia era dela. Caminho para o qual então o procurador-geral, o Augusto Aras, colocasse Carlos Frederico à frente da força-tarefa do dia 8 de janeiro. Essa designação, no entanto, não conferia poder legal de apresentar denúncias. Mesmo assim, ele se tornou o rosto público da acusação e, como resultado, chegou a figurar na lista tríplice do STJ. Em 10 de julho de 2025, porém, o presidente Lula nomeou a Maria Marluce Caldas Bezerra, promotora estadual de Alagoas, para a vaga. Ou seja, o cara ainda se ferrou, ele achava que ia pegar a vaguinha no STJ, o promotor ia entrar no STJ, mas foi escolhida outra pessoa, né? Então, ele ressalta aqui que o fato de ter havido essa nulidade, isso anula tudo, tá? A entrevista é muito interessante, tem muito mais coisa aqui, tá? Ele explicando todos os detalhes, como é que funcionou, que ele já pediu essa nulidade desse processo no STF, mas o Alexandre de Moraes simplesmente anula, simplesmente ignora. Ou seja, falta isso chegar numa... Aqui tem as imagens todas aqui da criação do grupo, que não afasta a Lindora Araújo, ou seja, falta o resto do plenário do STF julgar esse caso e decidir essa coisa. E aí que eu falo para vocês, olha a oportunidade que tem o STF. Lembra que eu falei para vocês que essa era uma das alternativas que o STF tinha? Ah, faltou um carimbo aqui, faltou uma regra qualquer aqui, a gente pega um negócio aqui que está errado e anula o processo do Bolsonaro e do pessoal do 8 de janeiro, anula a porra toda. Pronto. Tá dado o caso de nulidade aqui. É só alguém no STF com coragem. André Mendonça, tô falando de você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.